Nós vamos iniciar agora com os nossos escritores. Cada um vai ter o tempo para vir ler um pouco da sua arte, do seu trabalho, tá? Espero que vocês gostem, porque eu já estou amando, tá? Não tem uma lista completa, mas eu gostaria de iniciar chamando Evacira Coraspi. Eu tenho um amigo assim mesmo no presente, que também é amigo de muitos aqui. E ele me disse uma frase que está no meu livro, que é: bordar é um jeito de rezar que incomoda menos a Deus, porque é feito com alegria e com gratidão, que é o Jorge Bichuete. E foi no período mesmo de gestar este livro, eu trouxe dois ali. Vou falar do que eu trouxe um também, que é do Monsenhor Juvenal Arduini, que eu tive a oportunidade de ser a coordenadora do livro, que são Crônicas de Natal, que está ali na minha mesa, que eu achei simplesmente um luxo, uma elegância ter essas mesas para os escritores, e me sinto muito honrada. Então esse é o meu boa noite a vocês e o agradecimento por ver letras aqui, né, salpicando no meio desse jardim e com esse céu que nós temos. E me recordo muito que este livro foi lançado aqui também, nos jardins, numa noite assim, bem iluminada, bem forte, de pessoas fortes, resistentes, revolucionárias e pensadores. Eu vou trazer um trecho porque este livro, como eu falei, ele nasceu dessa minha experiência com o bordado. Flor de Chita, bordado terapêutico, é a terapia do bordado. Eu gosto muito quando eu trago aqui, eu vivo essa experiência do bordado. Eu sou jornalista, né? Aqui um pouquinho do meu currículo, eu sou jornalista, bordadeira e escritora nessa ordem. Tudo em processo, né? Tudo em aprendizado, principalmente bordadeira e escritora, que estou há muito menos tempo nesse cenário. Eu trouxe o que eu chamo de relevância nesse instrumento que nós temos, que é a arte como uma ferramenta essencial nos tratamentos que nós temos, nessas dificuldades psicossociais mesmo, sociais, internas. Então eu fui bordando, e todas as vezes que eu conversava com a minha linha, com a minha agulha, com o meu tecido na chita, eu experienciava um autocontrole, um autoconhecimento e uma alegria. Então esse sentimento do prazer que a manualidade trouxe, para mim foi muito impactante. Isso me atravessou porque eu não tinha essa vivência. E a partir daí eu me apaixonei, trabalho com um grupo de mulheres no bordado terapêutico. Aqui também eu comecei com um grupo aqui no MADA. Eu gosto muito da cultura, de associar outros elementos da cultura e da arte no bordado. E aí eu falo assim, eu já atravessei a ponte, eu já estive em vários estados levando tanto o livro quanto a experiência. E hoje eu estou também, além dos grupos aqui, com o bordado terapêutico, com o livro, lá no Hospital de Amor, com pacientes e acompanhantes, desde 2023 e outros grupos que eu gosto de manter. Vou ler um trecho, não é isso, Vivi? Para ler um trechinho? Um trechão. Este livro, cada capítulo, eu trouxe também com poemas de algumas pessoas, de alguns brasileiros assim que se destaca. Este aqui, que é o capítulo do avesso, quando eu falo da arte como terapia, do bordado como um instrumento de identidade. Eu preciso só para perto, então eu vou ficar assim. Como uma questão de identidade, a questão identitária mesmo, uma questão pessoal,
são elementos também de integração com grupos. Então tudo isso vai trazendo a beleza. E eu fui discorrendo sobre essas expressões, essas manifestações das pessoas que também estavam no meu grupo, além das minhas próprias revelações. E fui transformando em capítulo. E uma das coisas muito importantes é a questão do avesso. Isso aqui é um capítulo que eu falo o seguinte. Porque todos nós sabemos, Uberaba também é uma terra de grandes bordadeiras, de vários estilos. Eu estou falando aqui da modalidade do bordado livre. E nesses grandes estilos que nós temos, mas toda bordadeira olha o avesso, né? De quando a gente está bordando e a gente olha o avesso das pessoas também, de um trabalho que a gente faz. Porque é uma haste. Um trechinho está assim. Tudo conflui para amparar o exercício de bordação dentro da transmissão de conhecimento. Minha sustentação vem da comunicação embutida no aprendizado e prática. Na bordação, não existem ideias limitantes. O fazer com as mãos é grandioso, embora seja processo demorado, feito sem pressa, ao contrário das linhas de produção de montagem. Bordar terapêutico evidencia energia vital. É muito extenso o poder de inventividade da chita, porque aqui é basicamente, gente, eu trago o bordado no tecido chita. Entre as ramificações, desenha-se a realização de outras artes que se associam a essa. O bordar surge como um novo jeito de olhar as coisas, antes apagadas, com cara de lusco-fusco. Uma nostalgia que pode pulsar desigual no encontro com a arte. O desafio atua favoravelmente, pois ativa o desenvolvimento cognitivo, cooperando com os tratamentos médicos e psicológicos. O cérebro é abundante em recursos. A memória reclama por constantes descobertas para não se acomodar ou atrofiar. É fundamental criar concepções provocadoras. O bordado faz isso. Cada vez mais comuns, os sentimentos de angústia e vazio nas pessoas, especialmente as mulheres, vivem sob forte combate às patologias que afligem a ordem psicoemocional. Não raras são a síndrome depressiva, síndrome do ninho vazio, caracterizadas pela falta de prazer, pela incapacidade de tomar decisão e pela perda do interesse e vontade. A arte funciona como um tratamento complementar nas prescrições médicas. E felizmente, os médicos se abriram para isso. E muitos estão indicando o fazer arte em muitas especialidades, e eu fico muito contente quando eu vejo, por exemplo, cursos que eu fiz com psiquiatras na USP, lá de São Paulo, e elas são arteterapeutas, e elas recomendam a arte. Eu estou aqui com meu marido, que é neurologista, e ele recomenda a arte para os pacientes. Então você vê, né, que é tão científico que os médicos, que são mais restritos, têm que ver para crer, eles já aderiram a todo tipo de arte. E o avesso é algo que a gente tenta esconder. É algo que a gente julga. É algo que os outros julgam. E a gente sempre tenta esconder o nosso avesso. E vocês sabem que o avesso do bordado, que tem um emaranhado de linhas que brincam e faz uns caracóis, às vezes ele está perfeito, mas não precisa estar perfeito. Eu nem busco essa perfeição. Às vezes a gente quer ver o avesso tal como o direito, né? E já ter um direito bonito e organizado é tão difícil. Imagina um avesso. Imagina. Eu acho que o avesso, ele pode ser, no máximo que a gente consegue, ser limpo, ou ter a cara da gente, ou a gente fazer amizade com ele. Porque tem avessos de todas as formas. E eu tenho fotos nesse livro aqui, ele é ilustrado com pessoas bordando, eu bordando, outras pessoas. E tem avessos maravilhosos, que ele tá assim. Eu nem estou falando da questão só estética, mas da estética também.
às vezes ele está até muito mais interessante do que o direito. Não só porque a gente quer que ele seja revelador, que a gente quer entrar nas ambiguidades das pessoas, nas vulnerabilidades das pessoas, mas quando eu permito ter o meu avesso, isso está no livro, tá? Eu já fiz alguns trabalhos sobre o avesso que me chamam muita atenção, por causa dessa briga do esconder ou não, ou por que eu tenho que estar tão diferente do que eu realmente sou. Às vezes você fica com aquelas coisas que quem é psicólogo ainda pode fazer essa análise, como eu também lido com o simbólico, às vezes as pessoas não recortam, né? Deixam os pedaços de linhas por ali, outros recortam muito, outros... Mas os nós que vêm do avesso, que é o que nos sustenta, porque um bordado ele começa com um nó. E geralmente ele termina com um nó. Então todo esse processo é muito representativo. E esses nós, eles acabam sendo muito bonitos. Esse é um capítulo que eu gostaria de abordar, já está no meu limite, né? Então deixo aqui para vocês uma experiência de vida, um compartilhar, um agradecimento à Fundação Cultural, ao Cássio, ao Paulo, todas essas mãos operárias que fizeram esse encontro aqui, e que venham mais, né? Para mim foi muito rico estar com vocês, conhecer vocês.